Bom, pessoal, vamos para a resolução de mais uma questão do Enem, e o enunciado ele diz o seguinte: o eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal em função do tempo. De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame? Bom, pessoal, nós temos aqui nessa questão um eletrocardiograma, que é um exame que detecta os sinais elétricos em função do tempo para uma pessoa, para um paciente saudável. Então você tem aqui um gráfico, uma onda, em que no eixo vertical você tem aqui a medida da intensidade elétrica, o sinal elétrico, e no eixo horizontal você tem aqui o tempo. E a questão quer que você calcule o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante a realização do exame. Então perceba que a questão quer que você calcule a frequência cardíaca durante esse intervalo de tempo. Porque a frequência é aquela grandeza física que está relacionada com a repetição de um evento. Nesse caso, são os batimentos cardíacos que ocorrem durante um intervalo de tempo. Na nossa questão, esse intervalo de tempo vale 1 minuto. Inicialmente, devemos calcular o período da onda, que corresponde àquele intervalo de tempo necessário para que ela complete um ciclo. Então, observa na nossa imagem que se a onda ela sai desse ponto, que seria uma crista, ela volta a repetir esse movimento de crista nessa outra posição. E então, o intervalo de tempo para que ela repita o movimento corresponde ao período. E pelo gráfico, você pode observar que cada quadradinho horizontalmente representa um intervalo de tempo de 0,2 segundos. E entre uma posição e outra que nós marcamos no gráfico, nós temos 5 quadradinhos em que cada um deles vale 0,2 segundos. Podemos concluir então que o nosso período corresponde a 5 vezes 0,2. Então encontramos um período igual a 1 segundo. Precisamos agora lembrar da relação que existe entre período e frequência, em que a frequência ela é o inverso do período. E como nós encontramos um período igual a 1 segundo, podemos dizer que a frequência ela vai ser igual a 1 sobre 1. E então concluímos que a frequência cardíaca do paciente corresponde a um batimento a cada o que, professor? A cada segundo. Só que precisamos ter um pouco de cuidado com as unidades, porque a questão quer que você encontre os batimentos cardíacos por minuto. E o que nós encontramos na questão foi os batimentos por segundo. Professor, como nós podemos fazer essa transformação? Olha só, nós temos ou nós encontramos que a frequência ela é de um batimento cardíaco por segundo. Só que nós precisamos transformar esse um segundo em minutos. Como é que nós faremos isso? Olha só, sabemos que 1 minuto corresponde a 60 segundos. E então, o 1 segundo que eu quero transformar na questão, nesse 1 segundo, eu tenho quantos minutos? Fazendo as operações, temos que 60x é igual a 1, ou que o x é igual a 1 sobre 60 do minuto. Então, 1 segundo corresponde a 1 sobre 60 do minuto. Fazendo a substituição na nossa frequência, temos então que a frequência ela corresponde a um batimento cardíaco a cada 1 segundo, que corresponde a 1 sobre 60 do minuto. Temos aqui uma divisão de fração, em que nós vamos repetir a primeira, um batimento, e multiplicar pelo inverso da segunda, 60 sobre minuto. Então concluímos que a frequência cardíaca corresponde a 60 batimentos por minuto. E com isso podemos marcar como item correto o item